Efésios 5, 22 a 6, 4. Vamos dar continuidade ao texto já lido neste culto. Assim escreveu o apóstolo Paulo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, respectivamente, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que continues a falar ao nosso coração de maneira soberana, que invadas, ó Deus, de maneira maravilhosa o nosso coração e implante nele todos os princípios da Tua palavra, para a restauração da nossa comunhão em família e a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar hoje uma palavra à família cristã. Quando nós pensamos nos segmentos do dia a dia, em tudo nós encontramos um manual, tudo tem a sua indicação, tudo responde a questionamentos primários para seguir ou fazer seguir bem qualquer ambiente. E a família é um projeto de Deus, e como projeto de Deus, Ele também deixou os modos de viver de cada um dentro da sua função. E como nós estamos tratando de uma família cristã, nós estamos tratando então de uma família que submete ao princípio da Bíblia, a palavra de Deus. Não é uma família que vai submeter ao padrão secular ou desta geração ou deste mundo. Nós estamos falando de uma família que tem um princípio cujo Senhor é justamente o nosso Deus. E Ele não só criou a família, mas Ele também estabeleceu princípios que vão direcionar a família dentro de uma realidade de paz, harmonia e um propósito específico do próprio Deus. Infelizmente, a família perdeu a visão de vida. E nós temos visto cada dia mais famílias que se dizem cristãs serem norteadas não pela palavra de Deus, mas por princípios desta geração. E é isso que eu quero, nesta noite, trabalhar com os irmãos, aquilo que Deus trabalhou no nosso coração, a função de cada um no propósito da família.
A carta aos Efésios é uma carta que trata de maneira geral da vida do homem, em todos os segmentos da vida do homem. Tudo aquilo que o ser humano precisa, você vai encontrar na carta aos Efésios. Ele trabalha o relacionamento de salvação, a maneira soberana como Deus nos escolheu. Ele trabalha também a maneira como o fruto da eleição flui do coração do eleito em amor, fé. A necessidade de um conhecimento maior e pleno do próprio Deus. Ele trabalha a questão da santificação, a salvação pela graça e a santificação. Ele trabalha princípios que devem reger a nossa vida como cristãos e que automaticamente vão fazer fluir do nosso coração aquilo que realmente somos filhos da luz, como foi lido hoje na primeira parte do culto. Ele trata a questão do relacionamento familiar, esposo, esposa, pais, filhos. Ele trata também a questão dos servos, dos senhores. E depois ele encerra a epístola tratando da maior guerra que o ser humano pode ter e que nós enfrentamos, que talvez não está sendo bem discernida esta guerra, porque é a guerra espiritual. E às vezes o nosso lar tem sido muito mais bombardeado com Satanás e a sua astúcia, e nós temos perdido a orientação de Deus da Bíblia e seguido a orientação de Satanás, e isso às vezes sem perceber. E a nossa família está afundando, e a família está afundando, a família brasileira está afundando, mas não pode ser assim com a família cristã. No texto lido, nós temos aqui a seguinte divisão. Do versículo 22 ao versículo 24, uma palavra às esposas, às mulheres cristãs. E ela serve, então, para as casadas, mas também ela serve de orientação para aquelas que vão buscar o casamento. Dos versículos 25 ao 33, uma palavra aos homens cristãos, que também serve não só para os casados, mas para aqueles que desejam o casamento, que vão buscar ou estão buscando o casamento, como se portar e qual é a sua função. Trata também do relacionamento filial, do capítulo 6, de 1 a 3, como o filho deve se relacionar com os seus pais. E no versículo 4, ele trabalha como os pais devem relacionar com os filhos. E tem algumas coisas muito importantes aqui, e que nós aprendemos quando estudamos de uma forma a não só nos desafiar a uma mudança, mas que realmente mexe com a estrutura do nosso casamento e também da nossa família. Vamos pensar um pouquinho na função da mulher e nas suas obrigações diante do propósito de Deus no casamento. Talvez a igreja hoje esteja influenciada pelo feminismo. E aí fica muito difícil ouvir uma palavra desta. Mas quero dizer para você que o feminismo, ele estraga, ele tira a beleza, a feminilidade da mulher, pois ele a quer transformar no homem. E isto tem estragado a visão de muitas mulheres que se dizem cristãs. Que muito embora a sua Bíblia continua a mesma Bíblia, mas no seu coração muitas mulheres que se dizem cristãs já reescreveram a Bíblia. Porque não aceitam um convívio onde a mulher é chamada a exercer a sua função dentro de um propósito de submeter-se a uma autoridade, e essa autoridade ser o seu marido, o marido cristão. E Paulo inicia assim: as mulheres serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso soa muito estranho aos olhos das mulheres atuais, justamente pela influência externa desta geração, que estragou e que carrega um princípio de desestabilizar a família cristã. Porque quando nós vamos para Gênesis,
no capítulo 2, nós vamos encontrar que a mulher, quando criada, foi criada com uma função específica, e a função da mulher era ser cooperadora. É ser aquela que iria ajudar o homem a desenvolver a sua missão. É aquela que está junto, não como cabeça, mas como aquela que vai ajudar a conduzir esta liderança. E este é o papel da mulher cristã. O papel da mulher cristã não é responder o marido com uma língua afiada, não é ser grosseira, não é requerer algo que não é para si, mas é ajudar o marido, inclusive quando ele erra. A sua função é operar junto para trazê-lo para o princípio da palavra de Deus. E nós vamos entendendo isso, a maneira quando a mulher está, segundo a palavra de Deus, conduzindo a sua função, e na sua função ela vai trabalhando a realidade das coisas e tendo visão, muitas vezes, que o homem não tem. E por isso ele pode seguir por um caminho estranho, e ela está ali para avisá-lo a respeito. Mas ela não pode nunca exercer a autoridade da liderança dentro da sua casa. Por quê? Porque olha só, como ele diz, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, o que fazer quando o marido errar e a mulher cooperosamente corrigi-lo dentro da sua função e ele não aceitar? Então, é o papel da mulher falar por aquele que tem autoridade sobre o seu marido, que é Deus. Vá para o joelho, vá orar, vai clamar, e Deus estará fazendo uma grande obra. Talvez um dos grandes problemas na família é que a mulher, ao invés de orar, ela prefere brigar. Ao invés de falar com Deus, ela prefere discutir com o marido. Ela quer mudar o marido ao invés de pedir a Deus que faça a obra de transformação. Talvez seja o grande problema da mulher dentro desse princípio do feminismo. Mas a palavra está muito clara: seja submissa, coopere, trabalhe, ajude. E aí, então, eu fecho essa parte da mulher dizendo o seguinte: que se o seu marido, no decorrer do seu casamento já há mais tempo, se ele não está liderando bem, se a sua família não está indo bem, significa que você também, juntamente com ele, fracassou. Porque a sua função é de operar junto dele. Submissão é estar ao lado dele, dentro dos parâmetros da sua missão. O homem recebeu uma missão e a mulher recebe agora uma missão, uma submissão, ou seja, de ajudar o homem a desenvolver. Então, se a família não está indo bem, é porque também a mulher não está trabalhando bem a sua função de cooperadora. Mulheres, vocês são de Cristo. Mulheres, vocês são do Senhor. Então, sirvam ao Senhor, operando junto com o seu esposo, não lhe tomando a autoridade ou a liderança, mas junto com ele, caminhando no temor do Senhor. Veja bem, a palavra aqui é muito interessante. Sejam as mulheres submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Existe um modelo para esse direcionamento, que é os parâmetros da palavra de Deus, que é o próprio Senhor. Nós temos dois textos que são importantes para as mulheres que nos ouvem aqui neste momento. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Capítulo 12, de mesmo Provérbios, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Talvez o seu marido não esteja cumprindo realmente, a sua família não está indo bem, porque você não tem cumprido bem a sua missão de cooperadora. Preste atenção. Preste atenção. Esta é a palavra às mulheres cristãs. Mas há também a palavra aos homens cristãos.
E a palavra aos homens cristãos já começa na palavra que Paulo dá às mulheres. Quando ele diz, o homem é o cabeça da mulher. Tem muito homem pensando que isso é privilégio. Mas não, isso é responsabilidade. Porque se a mulher não está bem, então significa que o homem não está bem na sua liderança, porque se ele é o cabeça, ele não está sabendo conduzir bem a sua esposa. E ele vai dizer, amai, maridos, amai vossa esposa, não vossas esposas. É vossa esposa. O homem só pode ter uma esposa, a mulher só pode ter um esposo. Amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Veja bem, há um princípio aqui de uma responsabilidade, um desafio para nós homens tremendo. E quando eu estava trabalhando esse texto, eu fiquei, de certa forma, temeroso. E comecei a pensar que eu tenho falhado grandemente no meu papel masculino, liderança cristã diante da minha esposa. Porque veja bem, eu tenho a responsabilidade de conduzir no governo da minha casa a minha esposa. E se ela não vai bem, então parte disso também é minha culpa. E aí vai dizer o seguinte, que você, homem, marido, e você que pretende casar, é o único lugar na Bíblia que manda alguém morrer por outro. O marido, ele tem a responsabilidade de zelar para que a esposa permaneça viva. Mais que isso, que ela permaneça viva e santa. Daí então, querido homem, não deveria ser a sua esposa que lhe chama para vir para a igreja, ou para o trabalho espiritual, ou para ler a Bíblia, ou para a oração. Deveria ser você que conduziria, então, a sua família no princípio de Deus. Por quê? Porque você é obrigado, pela palavra de Deus, a zelar pela espiritualidade da sua esposa. Veja bem o que ele diz aqui, o marido é o cabeça e é o salvador do corpo, porque Cristo é o salvador da igreja. Então, como também Cristo é o cabeça da igreja, o salvador, como assim? Então, eu tenho a responsabilidade de agir com a minha esposa, assim como Cristo agiu e age com a igreja. Eu tenho a responsabilidade de trazer a minha esposa consciente da sua função em Cristo, para que ela seja santificada, para que ela seja desenvolvida nesse crescimento, nessa consagração. Então o homem é responsável por esse princípio e ainda mais ele é responsável diante de Deus pela sua esposa. Então o papel do homem, ele é também desafiador, mas com uma responsabilidade a mais. Porque o parâmetro para medir a liderança cristã do homem é Jesus. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus morreu pela igreja, a igreja era perfeita? Agora a igreja é perfeita? No entanto, o Senhor Jesus continua amando a igreja. O Senhor Jesus continua cuidando da igreja. O Senhor Jesus continua intercedendo pela igreja. E aí eu pergunto, quem de nós aqui gasta momentos, minutos, horas, orando pela nossa esposa, apresentando-a diante de Deus por algo que ela não está fazendo bem? Quem aqui apresenta como sacerdote o seu lar, a sua esposa, querendo que realmente o Espírito Santo obre o seu coração, para que ela entenda a sua missão e o nome do Senhor seja glorificado na vida dela? Porque se eu não faço isso, eu não posso cobrar mudança da minha esposa. E aí ele vai dizer que, na verdade, temos que ter muito cuidado e amar a nossa esposa, porque nós somos uma só carne. Ele vai enfatizar, não mais duas, mas uma só. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu amo o meu corpo, eu tenho que amar a minha esposa, porque ela se tornou uma só carne comigo.
E agora eu carrego comigo aquilo que eu amo para o meu corpo, automaticamente amo para minha esposa. E aí Paulo trabalha chamando a nossa responsabilidade para isso. Os maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como ao próprio corpo. Irmãos, homens santos, chamados de Deus, assuma a sua responsabilidade dentro do seu lar. Assuma a responsabilidade do seu lar dentro da educação e da formação espiritual da sua família e da sua esposa. Cuide da sua esposa, chame a responsabilidade e diga: eu vou assumir, eu vou correr atrás, eu sou responsável. Eu vou orar mais, eu vou estudar mais a Bíblia, eu vou participar mais, eu vou levar mais a minha família. Em nome de Jesus, cuide da sua esposa, porque é responsabilidade sua como homem. E você vai ser cobrado diante do Senhor. Assim como a mulher também, diante do Senhor. Ela terá que se virar e dizer por que ela agiu dessa forma. Sendo insubmissa ao marido, deixando-se levar pelo feminismo. Assim também o homem terá que se portar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho que explicar para o Senhor por que eu abandonei minha esposa. Eu tenho que explicar para o Senhor por que eu não a eduquei. Eu tenho que explicar por que eu fui então tão rebelde. E porque muitas vezes quem sabe agir com machismo. Irmão e irmã, nós teremos que dar conta daquilo que Deus nos confiou. Então lembre de uma coisa, mulheres. Deus colocou sobre vocês um esposo, que é uma autoridade no Senhor. Então não ultrapasse os limites. Se tem alguma coisa contra o seu esposo, fale com aquele que pode resolver, que é o Senhor, que é a autoridade sobre ele. Maridos, saiba de uma coisa. Você vai ter que chegar diante do Senhor e explicar a espiritualidade da sua esposa. Você vai ter que chegar e explicar diante do Senhor por que você não desenvolveu bem a sua função. Porque é responsabilidade sua e Deus lhe chamou a isso. Assim como chamou a mulher para ser cooperadora, chamou o homem para ser líder. E o líder tem que prestar conta, sim. Lá no Jardim do Éden, quem foi chamado para prestar conta foi Adão, porque ele é o líder. E foi responsabilidade dele. Dentro daquilo que Deus chamou, Deus estava dizendo para ele como que você tinha que ter cuidado de Eva. Não é que Eva vai ser boazinha, inocentada, porque ela caiu, não. Mas sobre Adão pesa a responsabilidade de zelar por isso. Ele tinha que estar ali porque ele é o líder. Ele é chamado, ele foi chamado, vocacionado. E quero dizer para você, homem, a sua esposa ou a sua futura esposa, pense nela como a maior bênção de Deus nesta vida. Acima de tudo que você pode imaginar, inclusive os seus próprios filhos. Porque ela é a única que é uma só carne com você. Seus filhos não são uma só carne com você. A sua esposa, sim, é uma só carne. Então saiba que Deus o escolheu. E nessa escolha de Deus, Ele colocou-a debaixo da sua responsabilidade, debaixo da sua liderança e do seu governo, uma pessoa do sexo feminino que Ele ama. E que você terá que dar conta no último dia como você liderou esta mulher. Filhos. Filhos. Capítulo 6, 1 a 3. Obedecei a vosso Pai no Senhor, pois isto é justo. Infelizmente, hoje você não sabe quem é pai e quem é filho. Os filhos chegam quando quer, saem quando quer, vão para onde quer, o pai nem sabe para onde está, a maioria tem sido assim. Mas não é para você, filho cristão, e não é só para filho pequeno, não, para nós também, que temos nossos pais vivos. Eles são dignos de respeito, de honra, e o Senhor nos chama a responsabilidade, inclusive é o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Ele não está dizendo aqui para você ficar ali nos cuidados do pai, e a partir do momento que você pegou a maioridade, você vai cuidar da sua vida e largar pai e mãe para formar a família, não lhe dá o direito de abandonar o seu pai e sua mãe.
Quantas pessoas têm esquecido das pessoas idosas, principalmente dos pais? Quantas pessoas não valorizam o pai e a mãe? E a palavra de Deus para você, filho, é obedeça. Ele não está dizendo aqui, obedeça só quando seu pai merecer. Ele não está dizendo aqui, obedeça só quando você achar que deve. Ele está dizendo, filhos, obedecei a vosso pai no Senhor, pois isso é justo. E se o seu pai está levando sobre você, e sua mãe levando sobre você algo que não é de Deus, ao invés de desrespeitá-los, façam, filhos, como a esposa deve fazer diante do relacionamento com o esposo. Vai para o joelho, clame ao Senhor para que Deus mude, altere, transforme o coração do seu pai, mas não o desrespeite. Muitas pessoas acham que o pecado de uma pessoa lhe dá direito a cometer outro pecado. Tem pessoas que acham que tem o direito de fazer o maior escândalo quando alguém lhe provoca. Mas não tem. Não tem. Então, filho, acorde. E a palavra de Deus vai dizer que este é o único mandamento com promessa, para que você viva bem sobre a face da terra. Então, quando o seu pai também envelhecer, cuide dele. Ame o seu pai, ame a sua mãe. Isso é honrar pai e mãe. E faça com que quando as pessoas chegarem e verem a sua vida, possam então louvar a Deus porque o seu pai e a sua mãe lhe educaram bem. Promova isto, para que eles sejam honrados na vida de vocês, no temor do Senhor. Filhos, vocês também, nós também, temos que prestar contas diante do Senhor, na nossa relação filial. A maneira como nós tratamos os nossos pais. Nós temos também que prestar conta diante do Senhor. E os pais, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Alguns pais têm pegado apenas a parte, criai-os na disciplina e admoestação. Tem esquecido de não provocar o filho a ira e tem esquecido que o padrão para a disciplina e a exaltação da admoestação, ela é no Senhor. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Cuide, zele, para que eles cresçam, vendo em você uma autoridade como de Deus. Deus escolheu o sistema patriarcal para simbolizar a sua autoridade. Deus se revelou a nós como Pai, embora Ele seja Espírito, Ele não tem sexo, mas Ele se revelou a nós como Pai. Ele também se revelou na pessoa de Jesus Cristo como um homem, dentro da sua autoridade. Mas não use dessa autoridade fora do padrão do Senhor Jesus. Quando você trabalhar com seu filho, trabalhe com seu filho dentro daquilo que está na palavra de Deus. Então a melhor maneira é você chamá-lo, admoestá-lo e, se necessário, discipliná-lo, dizendo porque está à luz da palavra de Deus. Olha, você está sendo agora impedido de usar isso por tanto tempo, porque a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso e você está desobedecendo. Deus não quer isso para a sua vida. E aí o seu filho vai crescer não discutindo ou confrontando a sua autoridade, mas a sua autoridade vai estar então parametrada pela palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E o seu filho vai crescer na obediência do Senhor. Com certeza, na obediência do Senhor. Dentro disso, eu quero fechar dizendo a cada um aqui dentro da sua função. Vocês, mulheres que já são esposas ou as que serão, lembrem-se, quem manda na vida de vocês é a palavra de Deus. E quando vocês cumprem bem a função de vocês, à luz do que Deus ordena, com muita oração e determinação, Deus se encarregará de transformar o seu marido. E transformando o seu marido, você então terá prazer. Porque submeter a alguém como Cristo é maravilhoso. Porque o jugo de Cristo, o fardo de Cristo é leve. Ele carrega a igreja. A igreja só segue a Cristo.
Então, submeter-se a alguém que vive como Cristo é maravilhoso. E se o seu marido não está fazendo isso, coloque-o no trono de Deus. Deus talvez vá colocá-lo no tronco e vai discipliná-lo. Mas você precisa cumprir a sua missão como mulher sábia. Dá uma olhadinha em Provérbios 31. Como a mulher sábia trabalha, como ela vive, como ela se relaciona com a sua família. Marido, preste atenção. Assuma a sua responsabilidade. É sua, é minha, essa responsabilidade. Trate a sua esposa assim como Cristo trata a igreja. Quando você quiser repreender ou corrigir alguma coisa, não mate o seu sonho. Trate de tal maneira que ela sinta-se esperançosa, corrigidamente esperançosa. Pais, sejam felizes sendo bem tratados pelos seus filhos. Então, filhos, acordem. Vocês são do Senhor. Lembra de José? A mulher queria se deitar com ele, ele diz, não, eu não posso. Havia um princípio, algo no seu coração que o prendia, porque ele tinha o temor a Deus, e isso passado pela família, isso também envolvia o seu relacionamento com Jacó. Então, honre seu pai, a sua mãe, não o trate como seu igual. Talvez eles não tenham tanto conhecimento na área social quanto você, mas são autoridades sobre a sua vida. Em nome de Jesus, respeite o seu pai e a sua mãe. Pais, eduque seus filhos no princípio do Senhor. Para que o seu filho possa dizer assim, eu quero me casar e ter um relacionamento conjugal assim como meu pai e minha mãe. Eu quero tratar os meus filhos assim como sou tratado pelos meus pais. Inculque a palavra de Deus nos seus corações. O princípio de Deus, o temor de Deus nos seus corações. E assim oferte essa palavra. Cuide da sua família. Não deixe essa geração suja. Essa geração que está sendo cada dia mais revelando a ira de Deus. Não desista da sua família aos pés da cruz. Não desista desse manual que lhe ensinará como se portar diante do Pai no relacionamento familiar. Em nome de Jesus. Ah, pastor, meu esposo não é convertido. Algumas coisas podem ter acontecido. Primeiro, talvez você pode ter desobedecido a Bíblia, a palavra de Deus, e se casado com alguém de conjugo desigual. Então a culpa já não é de Deus, é sua. Mas o meu era crente e se desviou. Você já falou isso para Deus? Já colocou isso para Deus? Já gastou tempo em oração? Você já está com o seu joelho calejado de orar por ele, pela transformação dele? Você tem se portado como uma esposa sábia, que Pedro diz, sem palavras, sem discussão, apenas com ações, para ganhar o seu esposo? Ah, mas tem sido difícil exercer a função do esposo à luz de Cristo, porque a minha esposa é terrível. Será que Deus não podia me dado uma esposa menos complicada? Não. Não podia mesmo não, porque Deus vai trabalhar as carências da sua vida, do seu coração, lhe exercitando a fé nas falhas da sua esposa. Deus vai exercitar aí então e consertar os erros e as falhas da mulher, colocando na sua vida um homem que realmente tenha problemas, para que isso seja desenvolvido, este relacionamento, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não apenas algumas. E se você for um esposo, segundo a palavra de Deus, uma esposa, segundo a palavra de Deus, automaticamente você terá filho ou filhos que realmente manifestam a glória de Deus, que se parecem com Jesus. Esse é o nosso desafio. Encerrando o mês do lar no culto de domingo, porque no próximo domingo teremos o domingo da Igreja Perseguida. Esse é o desafio para o seu coração, para o meu coração.
para o nosso coração. Jovens, pense no casamento sim, mas pense à luz da palavra de Deus. Você que já está casado, desenvolva o seu casamento à luz da palavra de Deus. Você que está viúvo ou viúvo e ainda almeja o casamento, pense nisso à luz da palavra de Deus. Só assim nós teremos uma sociedade melhor. Só assim nós poderemos manifestar a glória de Deus na família. Deus nos abençoe. Amém.